Fala, fala galera! Priscilane na área, meus filhos, para mais um vídeo de correção de redação. E vocês já sabem, se eu não apareço é porque eu tô mais cabulosa que o normal. E aí vou poupar vocês de ver essa beleza da Priscilane. A proposta é sobre a desvalorização dos indígenas na sociedade brasileira. A filha pediu correção em vídeo, então cá estamos nós. Ela fez a introdução, primeiro parágrafo de desenvolvimento, segundo parágrafo de desenvolvimento e conclusão. Então vamos lá. O clássico livro O Guarani, de José de Alencar, incorpora o período indianista brasileiro, em que o indígena era retratado como um herói nacional. Na obra, o autor enaltece e valoriza a questão indígena, além de reconhecer a imposição cultural e o papel do índio na sociedade. Marca bem aí o acento, tá? Enaltece e valoriza a questão indígena. Eu só queria ver essa questão, né? Aqui eu acho que você poderia colocar, né? E o papel desse povo, só para evitar a repetição, tá? Do índio de novo. Entretanto, a estrutura social atual do Brasil vai de encontro à proposta por Alencar, ao passo que ao passo que os indígenas são desvalorizados na sociedade brasileira. Acerca disso, é primordial discorrer sobre o extermínio dessas nações e a imposição de uma cultura sobre elas, fatos que comprovam a perpetuação desse problema. Eu quero que você cuide, tá? Com o excesso de repetição de palavras aí, né? Na sua redação, ó, ah, o indígena, o índio, indígena, né? Brasil, sociedade brasileira, tá? Então eu quero que você dê tenha um cuidado especial aí com essas palavras repetidas, tá? Talvez todo o seu parágrafo ele deva ser reformulado de modo que você consiga aí fazer as retomadas, seja anafórica, seja com os pronomes, né? Para evitar justamente o excesso dessa repetição, né? Ó, entretanto, a estrutura social atual do Brasil vai de encontro à proposta, ao passo que os indígenas são desvalorizados, ponto. Acerca disso, é primordial discorrer sobre o extermínio dessas nações e a imposição de uma cultura sobre elas, fatos que comprovam a perpetuação desse problema, né? Aqui, ó, só cuida para você evitar mesmo essa repetição, tá bom? Mas no que diz respeito ao conteúdo, tá muito ok. Você fez bem aí a contextualização do tema, trouxe a sua tese e antecipou os seus argumentos. Então, a sua introdução está ok. Inicialmente, convém ressaltar como o extermínio das nações indígenas, também chamado de etnocídio, ó, de novo, ó, extermínio das nações indígenas, né, o extermínio das nações, então cuidado com essa repetição, tá? Chamado de etnocídio ou genocídio cultural, afeta a vida dessa população e eventualmente de toda a sociedade. Então cuida aí de novo, ó, você já falou população e você já tinha falado sociedade também. A título de exemplo, ó, título é palavra masculina. O documentário Espagé relata a vida de índios da tribo Patersuruí que foram com a influência e invasão do homem branco, que se julga, colocação pronominal, que é sempre a palavra atrativa, superior, perdendo sua identidade e questionando sua fé. Consequentemente, esse genocídio cultural traz à tona o menor contato da população com crenças, línguas e tradições, e cria, ao longo do tempo, uma situação de homogeneidade cultural e aversão à cultura que não são etnocêntricas. Assim, paralelamente à expansão de tecnologias que oferecem novos conhecimentos, as nações e culturas indígenas são desvalorizadas e perdem suas dignidades e heranças culturais, contribuindo para a dissolução das mesmas. Amor, olha lá. Lembra? Mesmo e mesma não devem ser usados, né? O mesmo e a mesma não devem ser usados para retomar, eles não são pronomes, então não, nunca use para retomar, nunca. Então, olha lá, eu tive aula com a Priscila, a mesma estava feliz, nunca, tá? Então, não usa para retomar, e você vai perder ponto na competência 4 aqui. Você falou, né, desse etnocídio,
afeta a vida dessa população, né? E aí você traz, né, a questão da língua e tradição, e aí você poderia ter retomado apenas como eles são desvalorizados. Eu senti falta aí do seu argumento no sentido de convencer de que esse etnocídio, né, de que esse etnocídio ele corrobora para que essa desvalorização ocorra. Tá? Então eu quero que você retome isso no seu texto. Eu quero que você relacione isso com a sua redação, tá bom? Então, por exemplo, quando você fala, né, desse documentário, quando você fala disso, você poderia, né, trazer isso articulado à questão atual. Então, assim, ó, consequentemente, a situação representada, ou a situação descrita, ou a situação evidenciada comprova a, a desvalorização a que os povos estão submetidos. Haja vista que a cultura, piriri, pororó, pururu, entendeu? E aí você traz mais o seu ponto de vista. Muito cuidado com esse deslize aqui, tá bom? Outro sim, é fundamental discorrer sobre como a linguagem é operadora de uma estrutura de poder, política e economia, como cita o teórico cultural jamaicano Stuart Hall. Ou seja, a influência cotidiana e a imposição de uma cultura sobre indivíduos, como no período colonial brasileiro, resulta em um processo contínuo de perda de identidade cultural e aniquilação de estruturas essenciais de reconhecimento social. Dessart percebe-se, ao analisar o passado histórico, que o cerne da sociedade brasileira moldou-se com a imposição da língua portuguesa e da religião católica, que no presente acentua a desvalorização das línguas e religiões indígenas no Brasil, tal qual evidencia a necessidade de superação dessa mazela. Olha só, aqui você trouxe, né, no tópico frasal, você não fez uma articulação efetiva aí na entre, né, os parágrafos. Por quê? Porque você está falando dessa questão, né, dessa dissolução, que eles perdem a dignidade, que eles são desvalorizados, que essa herança cultural também é perdida, e aí do nada você já começa outro. Sim, é fundamental discorrer sobre como a linguagem é operadora de uma estrutura de poder, né? A língua é uma estrutura de poder, política e economia, como cita o teórico jamaicano Stuart Hall. Então aqui você poderia ter trazido o Stuart Hall na sequência, falando da fundamentação, e aí ter trazido o tópico frasal de uma maneira diferente, tá bom? Então, assim, qual que é o problema desse seu parágrafo? O problema desse seu parágrafo é o tópico frasal. Então, você poderia ter articulado aí o tópico frasal de uma maneira diferente. Então, por exemplo, né? Ó, e aí, quando você fala, ó, imposição de uma cultura, e aí você fala apenas da língua, fica um pouco confuso, tá? O que você quer dizer. Então aqui você poderia ter feito algo assim, ó. Outro sim, ao tolher esse povo de praticar a sua cultura, a desvalorização e o desrespeito se materializam e isso agrava a situação. Por exemplo, né? E aí na sequência você pode falar, né? Uma dessas culturas que foram retiradas desses povos foi a língua. E aí, na sequência, você entra falando do Stuart Hall. Você fala que quando né, os colonizadores impossibilitaram que essas pessoas usassem a sua língua, usassem a sua cultura, usassem aquilo que eles sabem, né? Aí mostrou mesmo uma questão de dominação, né? Uma questão de dominação se materializou, se fez efetiva aqui essa dominação. Por quê? Porque como que você domina alguém? Pela língua, principalmente esses povos aqui que foram colonizados, tá? Então aqui no caso desse parágrafo, eu quero só que você reveja, né?
Só que você reveja aí o tópico frasal, tá bom? Só rever aí o tópico frasal, visando trazer, né, já o seu argumento de uma maneira mais ampla, de uma maneira mais efetiva e sem ser tão específica, tá bom? Porque a cultura não é apenas a língua. Então, se você quer falar apenas da língua, o ideal é você mudar lá na introdução isso e falar apenas da língua, tá bom? Torna-se claro, portanto, que ações com o fito de resolver esse impasse são mais que necessárias para garantir de fato a valorização do indígena do Brasil. Muito bom, tá? Isso aqui é bem importante, gente, que vocês façam, que é essa retomada aí, né, esse tópico frasal, retomando o tema e retomando aí a sua tese. Sendo assim, cabe ao Ministério da Educação, órgão responsável pela legislação e regulamentação da educação no Brasil, implementar em escolas disciplinas que ensinem efetivamente a importância do índio na sociedade, do seu papel nela antes da chegada dos colonizadores. Isso deve ser feito por meio da revisão do currículo escolar nacional, com o objetivo, então, de construir uma sociedade que valorize os indígenas e cultue o respeito e a tolerância. Com esses atos, indígenas, né, esses irão gozar de uma realidade com base no respeito e na valorização, tal qual a do indianismo. Eu acho que você já usou tal qual aqui, ó, tal qual. Então, cuidado, né, para não repetir aí o tal qual. A sua conclusão está ok, dentro do esperado, né? A conclusão dentro daquilo que a banca orienta. Fechou. Eu quero apenas que você reveja aí essas questões de repetição de palavras, tá? E essa questão do seu tópico frasal, a questão aí do seu argumento, tá bom? Você precisa aí ser mais enfática nesse sentido. E aí, língua portuguesa, tranquilo, fechou, tá? Então, olha lá, 880 é a sua nota, beleza? Então, vamos lá, fia, firme no propósito. Bora escrever redação? Corre, nenê!